Bom dia, pessoal. Estamos gravando essa aula. A aula de hoje é de instrumentação analítica e a gravação, segundo o memorando recebido na sexta-feira passada, ela não será mais disponibilizada ao professor para o professor disponibilizar para os alunos. Vai ser tudo automático na conta do Google, do Gmail do Google e temporário. Ela vai ficar disponibilizada, não sei se 90 dias, alguma coisa assim. Estava escrito lá, não lembro mais. Mas falou que era temporário. Então, vocês terão que acessar com a conta institucional. Vou iniciar aqui fazendo a chamada. Então, por favor, nós devemos ter aí algo perto de 18 pessoas presentes. O Álvaro, por favor. Presente, Façam. professor. Obrigado. Antônio. Não. Caio. Camilo. Presente. Caio Elias. Presente. Carlos Henrique. Guilherme Augusto. Presente. Guilherme Lucena. Presente. Margato. Presente. Joaquim. Presente. Juliele. Presente. Lucas Gabriel. Presente. Lucas Mendes. Presente. Mariana. Presente. Matheus. O Ribeiro. Presente. Presente. Matheus Chaves. Presente. Natan. Presente. Silas. Presente. Thales. Presente. Vinícius. Presente. E Vinícius Vinhal. Não? Ok. Muito bem. Parece que a turma diminuiu. Vocês estão sabendo? Bom, então, eu vou disponibilizar no Google uma apostila do Senai muito interessante sobre o tema, mas eu gostaria que o trabalho não se limitasse a ela, tá? A partir de agora, eu vou, por questões até de espaço no meu monitor, eu não vou estar acompanhando o chat. Então, a intervenção vai precisar ser feita através do áudio, por favor. Se um colega seu fizer uma intervenção porque está com problema no microfone, alguma coisa assim, você pode falar que eu dou uma olhada no chat só para dar a atenção devida ao questionamento. Primeiro eu quero só explicar rapidamente, né, o que é instrumentação analítica. E antes eu gostaria de saber, alguém aí sabe? Não? Alguém tem uma noção do que seria? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui. Vocês sabem aqueles dois termos básicos aqui, que são... Aqui em Goiás a gente usa muito, tá? Porque ela é usada muito em análise. A instrumentação analítica. Ela não é instrumento comum de medida em que a pessoa usa. É um instrumento automatizado, então é extremamente caro. Muito usado aqui em Goiás por causa da indústria farmacêutica que nós temos. A indústria farmacêutica exige muito a instrumentação analítica. Análise qualitativa. O que seria uma análise qualitativa e com relação à análise quantitativa?
Bom, vocês sabem muito bem e conhecem esses termos, acredito pouco provável, né, que não conheçam. Quando a gente faz uma análise qualitativa, como o próprio nome diz, eu estou interessado mais na qualidade, eu estou interessado mais em saber se o que eu estou analisando, ele tem lógica, se parece certo, se está bom, ou seja, ela remete a algo relativamente subjetivo. Então, é uma análise subjetiva, né? Já aqui, a análise quantitativa, eu quero saber a quantidade. Então, ela é um pouco mais objetiva. E ela é mais objetiva e resulta em uma medição. Ok? Então, eu vou ter uma unidade, eu vou ter uma quantidade. Toda aquela parte de medição que você pode ler bastante lá no SI, que são os termos técnicos para metrologia, no SI, que é uma norma, né? Muito bem. Dito isso, nós podemos partir agora para a instrumentação analítica em si, que é essa aqui. Ela pode ser de dois tipos, pessoal. A instrumentação analítica normalmente são a de laboratório, e também pode ser de processo. O próprio nome diz tudo de novo. Entretanto, se você não estiver acostumado com os nomes, você pode ficar meio confuso. O que seria o de processo? O de processo, você vai instalar ele na planta, ou seja, na linha de produção. Na linha de produção. Essa aqui é muito cara, muito, muito cara. Porque você tem uma linha de produção, você vai colocar um instrumento automatizado que vai cuidar de toda a análise instrumental. Vai medir, vai ver o qualitativo, vai ver o quantitativo de alguns processos. Então, ela já vem com muitos sensores, vem com muita informação e cuida de tudo para você, enquanto o processo vai, ou melhor, a planta vai processando e produzindo algo, esse instrumento de medida aqui, ele vai, normalmente é um equipamento que faz muita coisa. Então, ele vai medir várias coisas. E a de laboratório, ela está, como o próprio nome diz, no laboratório, né? Mas ela está mais relacionada à pesquisa ou validação. Ok? Perguntas até aqui? Não. Tá tranquilo, né? Muito bem. E com relação a isso, nós temos que ter em mente que a maioria das instrumentações analíticas, ela não vai ficar trabalhando através de medição contínua, tá? Ela vai fazer por amostragem. Então, ele é um analisador. Ele também é chamado de analisador, tá? A instrumentação analítica ou analisador. É um sistema analítico, é um analisador, e ele costuma pegar a amostragem. Essa amostragem, ela remete não mais à medição, à calibração que a gente já comentou em sala de aula, ou seja, instrumentos calibrados, voltados à calibração, mas sim a ensaios. Qual que é a grande diferença de ensaios e calibração? Eles partem de uma norma muito parecida, mas muda. A parte de ensaio, eu atuei muito pouco no mercado de trabalho, mas o que eu percebi
visitando as empresas de ensaio, é que o ensaio em si, normalmente feito por um analisador, ou seja, por uma instrumentação analítica, ele já te entrega um relatório de calibração. Olha só esse equipamento como ele é bom, né? Na calibração, você faz a pessoa faz as medições, define os pontos, faz a medição, e então vai para uma planilha ou alguma coisa que o equivale, um software, coloca os dados medidos e informa qual que seriam as fontes de incerteza e ele faz o cálculo da propagação de erro conforme a norma ISOGAN e entrega a você, entrega você não, e você faz um layout e entrega um certificado de calibração. Na instrumentação analítica, que é essa, o equipamento ele já vem de fábrica, seguindo todo um protocolo de normas, e quando ele vai fazer uma medição de algo que você queira, um relatório de ensaio, diferente de um certificado de calibração, mas um certificado de ensaio ou relatório de ensaio, como ele é ensaio, ele vai ensaiar várias coisas, ele não vai ensaiar uma medida da faixa, ele vai ensaiar várias características, ele vai ensaiar densidade, vai ensaiar umidade. Por exemplo, na fábrica de papel que a gente visitou, na fábrica de papel tinha uns analisadores, e o analisador determinava aquelas inúmeras características do papel que faz o papel ser da qualidade que ele é. Não é só a umidade, tem a brancura, tem um monte. Eu não sei, eu não vou conseguir lembrar assim de todos os detalhes de uma fábrica. Vai fazer parte de uma pesquisa que nós vamos fazer essa semana. Nós não, vocês irão fazer essa semana. Essa pesquisa, valendo nota de novo. Eu quero que vocês escolham um analisador. Vão escolher uma linha, de preferência, um analisador de produção. Esse aqui, tá? Esse de produção aqui. Por quê? Porque nossa formação é engenharia de controle e automação. Você pode trabalhar com pesquisa? Claro que pode. Pode trabalhar com validação? Pode. Mas você, inicialmente, teoricamente, está procurando o mercado de trabalho de indústria, tá? Numa planta. A gente pode considerar que o nosso curso é o mais próximo daquela engenharia de produção. Então, está muito ligado engenharia de produção com engenharia de controle e automação, se estivermos falando de indústria. Então, esse equipamento que vai fazer a amostragem, num processo, vocês vão fazer essa pesquisa aí. Eu vou detalhar o que eu quero exatamente e vou deixar no Moodle bem esclarecido, tá? Então, um sistema analítico de processo, ele é composto por um equipamento ou um conjunto, tá? Normalmente um conjunto, porque ele tem vários sensores, vários medidores e etc e tal. Então, que possibilitam a medição de uma variável analítica. Essa variável analítica, por exemplo, essa do papel, eu quero várias características do papel para saber se aquele pedaço de papel foi bem produzido ou não. Lembrando a vocês, pessoal, que vocês que estão no 7º período agora, uma grande oportunidade está surgindo no mercado de trabalho para vocês, tá? Aqui perto, numa cidade, vou fazer aquela brincadeira, quem for de lá, por favor, não fique bravo, né? É a 3ª cidade com B do Triângulo Mineiro, né? Depois vocês pesquisam lá no Google, né? Tem 3 cidades no Triângulo Mineiro, é a 3ª, a menorzinha. A menorzinha vai receber uma grande fábrica de celulose, fábrica de papel. Essa fábrica ela já está começando as instalações. A cidade já está tendo problema de moradia. Não tem onde colocar 1.500 funcionários que devem chegar para trabalhar na fábrica. A maioria dos funcionários não serão da cidade. Olha só, a cidade está importando pessoas. Por quê? Não tem mão de obra qualificada na cidade. A cidade não tem nem curso na área técnica, pelo menos que a gente lembre. Assim, tem em Uberlândia, né, que é a primeira cidade com B, e tem na região ali, Araxá, coisas do gênero. Mas não me lembro de ali naquela cidadezinha, se tem ou não uma escola formando pessoas qualificadas. Então todo mundo virá de fora. E por que é uma grande oportunidade? Estão montando a equipe, né? Vai ter muita vaga, seja para trainee, seja para efetivo. Então, quem gosta dessa ideia de trabalhar com celulose, pode pesquisar já um analisador na área de celulose, que você vai ter uma informação extra
caso vá para uma entrevista. Então, fica essa pequena dica aí. Então, no processo, ele vai pegar por amostragem e vai fazer várias medições da linha de produção. Só que é tão caro, pessoal, tão caro, que tem indústria como essa que eu citei de papel, que já tem alguns analisadores que vão precisar, tá? Alguns deles vão ficar no laboratório da indústria para ver a qualidade do produto que vai ser que está sendo vendido. E a outra diferença do ensaio é, quando a gente faz calibração, a gente faz equipamento por equipamento. Não pode passar um equipamento, aquele ali eu esqueci de calibrar. Não, não. Ele deve estar bom. Não existe isso. E o ensaio, como ele normalmente ele é resultado de uma produção na linha de produção, então você vai fazer uma análise de amostral, por isso a amostragem. Então, ela é a amostragem não só no tempo, ou seja, você vai escolher um determinado tempo, né, porque tudo que é amostral a gente lembra dali do tempo, e vai ter né, aqui é o tempo, e você vai ter aqui uma periodicidade, normalmente a gente chama de TA, tempo de amostragem, tá? Então, quando a gente fala em amostragem, a gente já lembra de uma medição analógica qualquer que eu estou convertendo para digital e guardando no computador. É o T-sample que chama, né? E aí eu vou amostrando. O tempo de amostragem, a amostragem que eu estou falando, ela pode ser considerada no tempo, mas também ela pode ser considerada no conjunto. Eu produzi isso, né? Isso aqui é a produção. Um todo. Aí você pega uma amostra aqui, outra amostra ali, e outra amostra ali. Porque muitos ensaios são destrutivos, pessoal. O que é um ensaio destrutivo? Você está produzindo, por exemplo, blocos para a engenharia civil ou engenharia mecânica. E tem que determinar se ele vai aguentar a tração, a compressão, se vai aguentar aquele material, vai aguentar o esforço para o qual ele foi projetado. Então, você pega algumas amostras e destrói em laboratório. Aquele laboratório que a gente visitaria em Furnas também tem isso. Então, eles têm lá algumas prensas para ver se... para medir a contração, a tração, para ver se o equipamento, se o produto aguenta. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o laboratório de Furnas que tem aqui, ele é de engenharia civil. Então, quase tudo é focado na linha para a construção civil, de usinas, obviamente, né? Usinas hidrelétricas. Então, você tem a amostragem no tempo e tem a amostragem na quantidade. Eu não preciso analisar toda a produção, porque isso aqui é um lote. Tudo que é produzido num lote, aquele lote costuma ter a mesma característica, porque saiu do forno junto. Então, não precisa ser ensaiado o todo, só uma parte. Obviamente, eu tenho que pegar partes distantes, né, do início da produção, do fim da produção, do meio da produção, para ter certeza que o processo como um todo está funcionando. Alguma colocação até aqui, pessoal? Sim ou não? Tá tranquilo, né? Então, quais são as funções básicas de um analisador, né? Então, ele já trabalha com amostragem e ele tem aqui, vamos fazer assim, ele tem aqui algumas funções, né? Opa, pulei uma aqui, peraí. Função do analisador. Lembrando, quando a gente fala analisador, nós já estamos falando de um instrumento, um equipamento fica melhor, um equipamento que faz parte do grupo de instrumentação analítica, tá? Então, quais são as funções dele? Bom, a primeira delas é fornecer dados, claro. E então ele entrega, às vezes, relatórios em papel, às vezes ele entrega relatórios digitais. O que quer dizer isso? Às vezes eles têm uma impressora no meio do equipamento, faz parte do equipamento uma impressora. Ele está analisando lá, você aperta um botãozinho, ele vai cuspir uma folha para você levar para a análise. Então, ele pode, ou ele tem um acesso de pendrive, pelo pendrive mesmo, você pega os dados daquela amostra.
Obviamente, como ele é um equipamento, esse equipamento precisa ser calibrado. A calibração dele já é mais complexa e muito mais cara, envolve um conhecimento maior. A manutenção dele também. Eu tenho uma amiga, na época que eu era professor lá em Londrina, ela fazia faculdade de farmácia. Então, e ela já veio aqui a Goiânia 2 vezes, encontrei com ela nessas 2 vezes que ela veio. Ela é farmacêutica. Só que olha que interessante, ela não foi trabalhar na manipulação, nos laboratórios farmacêuticos. Os laboratórios farmacêuticos são clientes dela. Ela foi trabalhar numa fabricante ou uma revendedora brasileira, porque muitos desses equipamentos são importados, né? Então ela foi trabalhar numa revendedora de equipamentos farmacêuticos, analisadores farmacêuticos. Olha que lindo que é isso. Por quê? Porque é uma indústria caríssima. É uma indústria em que a pessoa, para estar qualificada a abrir uma máquina dessa, a fazer análise, então ela viaja o Brasil inteiro, dando aquela assessoria pós-venda, tem o treinamento do uso do equipamento, só um equipamento desse é um curso completo, né? Ela tem o treinamento do uso do equipamento, ela tem a verificação da falha do equipamento, né? E se houver falha, ela que inicia um processo de reparo, não ela em si, executante, mas ela vai disparar uma equipe de reparo, que provavelmente é uma equipe já de engenharia na área, com especialização aí nesses equipamentos. Mas o que eu estou querendo dizer? Ela vinha aqui para... eu fiquei muito curioso, né? Eu falei assim, o que você veio fazer aqui de fato, né? Ela vinha, ela trazia na mala dela, uma mala profissional de trabalho, várias soluções, amostras, ou seja, padrões. O problema em ensaios é que muitos dos padrões, quando são utilizados, eles são perdidos. Tudo é destrutível, né? Muita coisa é destrutível. Então, ela trazia algumas soluções, tampão, algumas concentrações específicas e etc. Quando ela chegava no cliente para ver se o analisador está funcionando, ela usava os padrões que ela trouxe da empresa dela, lá de São Paulo. E aí ela chegava aqui e fazia toda essa análise de dados. Ela colocava já uma solução ou uma química, porque é da farmácia, né? Que ela conhecia todos os números de resultados. Ela já tinha o laudo daquele ensaio. Ela já sabe quanto tem que dar. E então, ela estava verificando o funcionamento do analisador vendido. E treinando também para ensinar, né? A gente já viu aqui em sala que para ensinar existe uma diferença entre ensinar e explicar, né? Ela estava indo ensinar. O explicar, você fala sobre o assunto, lê o manual, você está vendo uma explicação. O ensinar, não. A pessoa vai fazer. Né? Quem vai ser ensinado vai fazer. E quem está ensinando faz junto. Normalmente faz uma vez e depois deixa o outro fazer. Então ela trazia equipamentos, ela fazia na frente da equipe que estava sendo treinada e os outros vinham e usavam o equipamento. É bem interessante essa linha aí. E é muito caro, né? Tudo é muito caro. A mão de obra contratada é cara, o equipamento é caro, troca de peça que estragou é cara. Então, para fazer o uso disso numa linha de produção, o engenheiro antes tem que fazer toda uma análise. Espera aí, qual é o custo-benefício de colocar um analisador na minha linha de produção, no meu processo? Tem que verificar, mandar isso para gerência, para a diretoria da indústria, para eles aprovarem. Você tem que estar provando por A mais B que você vai economizar com aquela compra. É um investimento que vai trazer retorno. Senão, ninguém faz, ninguém coloca. As pequenas fábricas dificilmente têm um analisador. Tá? Manter a segurança de homens e equipamentos. Por que um analisador mantém a segurança de homens e equipamentos? Muito simples. Você tira o homem de lá e põe uma máquina. Primeiro, ele tem menos contato. Ele não precisa ir lá para medir. Então, já melhora. É tudo muito... pode ser feito remotamente, ele também pode trabalhar com transmissão. E, além de tirar o homem de lá, pensa, você tem um analisador no processo. Você tem uma caldeira, você tem alguma coisa, ele está analisando tudo. Ele está verificando tudo. Você pode ligar saídas de alarme nele. Então, ele também vai trazer segurança. Né? Você também vai ter menos prejuízo. Vamos supor que a pressão tenha aumentado e ele iria estragar alguma coisa que está ligada à produção. Ele poderia avisar antes ou cortar o que está aumentando a pressão. Normalmente é a troca de calor.
ele também otimiza, né? O analisador ele também otimiza a eficiência do equipamento. Por quê? Você tem um instrumento de medida. Ele foi feito para trabalhar de tal forma. Quando você coloca um instrumento, medidor de solução de pH, por exemplo, você coloca ele dentro de um equipamento. Pô, você está protegendo o equipamento. A pessoa não vai pôr o dedo no pH-ômetro. Você sabe que o pH-ômetro você não pode encostar, não pode sujar, tem que limpar. Tudo lá já está lacrado, já está fechado. E o robô, entre aspas, o robô, né? Porque não é um robô que sai andando, mas é todo um software que faz uma tarefa repetitiva de forma programada. O robô não vai errar, pessoal. O robô não vai errar. O que pode acontecer é um equipamento, um instrumento ou outro, uma parte do equipamento estragar e ele fazer errado, mas ele não vai errar por si só. Então ele otimiza a eficiência do equipamento. Além disso, ele também melhora e mantém a qualidade dos produtos fabricados. Tudo bem? Então, é muito interessante isso aqui, pessoal. O analisador, na linha de produção, se não fosse tão caro, acho que todo mundo teria um. Monitora também condições ambientais, óbvio, que sempre tem que ser monitorado, tanto na calibração quanto no ensaio, né? E otimiza a manipulação e o tratamento de efluentes industriais. Por exemplo, lá na indústria de papel, de novo, voltando à indústria de papel, não tem nada no mundo que gaste mais água, eu acho, do que uma indústria de papel. Por que ela vai ser instalada lá na terceira cidade com B do Triângulo Mineiro? Por causa da abundância de água. Os rios que estão lá, eles vão usar água. Aí você fala assim, poxa vida, mas eles vão usar tanta água assim, significa então que a indústria é poluidora. Claro, claro. Quase todas as indústrias são poluidoras. A fábrica de papel que tinha lá que tem, né, da International Paper, americana, que tem lá em Mogi das Cruzes, a qual eu tive, Mogi das Cruzes não, Mogi Guaçu. Mogi das Cruzes é muito grande, é uma cidade do interior, menor. Lá em Mogi Guaçu, eu morei ali perto, e quando eu viajava de carro ali com os meus pais, a gente, de longe, falava, ih, já chegou em Mogi? Por quê? O odor, em outras palavras, o fedor da cidade era absurdo, era absurdo. A indústria de papel tem esse problema também, fede muito. E naquela época, década de 80, eu estou falando, a gente de longe avistava a fumaça saindo da indústria, aquela fumaça preta, estranha e fedida. Aquela fumaça saía da indústria. Pois bem, em 2000, nos anos 2000, a International Paper resolveu investir numa chaminé. Uma chaminé para eliminar todo e qualquer, não é alguns não, todo e qualquer composto nocivo que saía da chaminé. O projeto inicialmente, que era só de melhoria do meio ambiente, previa um gasto de 15 milhões de reais, pessoal. 15 milhões de reais. Que indústria que vai fazer um investimento de 15 milhões de reais para você poder respirar melhor? Quase nenhuma, pessoal. Imagine, né, vamos voltar, né? Qual que é o maior poluidor do mundo hoje, né? Estados Unidos e China são os dois maiores poluidores do mundo. Eles não estão nem aí. Só que os Estados Unidos, a International Paper é um exemplo de que os Estados Unidos está preocupado com o meio ambiente. E na China, todo mundo sabe que andar de máscara lá já é comum há muitos anos, né? Pequim é só uma névoa. Então, a indústria investir 15 milhões, uma única indústria investir 15 milhões de reais para limpar o ar, ou seja, foi para fazer uma chaminé. E aí, como no Brasil, eles começaram a fazer, o projeto terminou gastando algo perto de 18 milhões. 3 milhões a mais. Por quê? Porque sempre gasta mais do que o previsto. Nunca vi. É igual. Então, moral da história. Hoje se passa lá em Mogi, você vê uma fumaça branca saindo. Segundo a indústria, porque eu estive lá dentro e conversei com as pessoas, segundo eles, aquela fumaça branca é vapor de água. Vapor de água totalmente filtrada. Toda a sujeira, eu não sei como é que faz uma chaminé dessa, mas é top, né? Toda sujeira fica nos filtros da chaminé. Uma chaminé enorme, né? E só sai um vaporzão bem branco, que é um vapor de água bem quente, né? Um vaporzão da indústria, do processo industrial mesmo. Bom, pessoal, moral da história.
como que se faz tudo isso? Com analisadores, né? Tem que verificar a qualidade do ar e etc. Fora a qualidade do ar que ele está emitindo como resíduo gasoso, lá eles têm equipamentos de ensaio voltados ao rio. Como eu falei, celulose, muito rio. Então eles pegam muita água do rio e depois devolvem. A devolução da água lá em Mogi, já na década de 80, já era muito boa, porque a água é uma coisa mais séria, né? O vapor, a gente fala assim, não, ele vai para o espaço. Não, não é. Mas é o que muitos pensavam antes. E a água, não. A regulação na água é um pouco mais crítica. Eles receberiam multas pesadíssimas quando um fiscal fosse lá, pegasse uma amostra da água e detectasse que não está boa, porque a fábrica está dentro da cidade, entre aspas. Aquele rio está fornecendo a cidade, né? Ele não pode poluir. Então, na água, eles também têm um controle de tratamento. Não é um analisador necessariamente na água, né? Eles não puseram na beira do rio um analisador, mas eles fazem coletas diárias, né? Todo dia vão lá, no início do dia e no final do dia, e coletam a água que está abaixo, no rio abaixo da saída vou pôr assim, esgoto, né? Então eles têm lá dentro uma mini usina de tratamento de água. Tem que ter. E entrega uma água dentro de um padrão. Não vou dizer que é uma água limpa, pronta para beber, não sei. Mas é dentro de um padrão para não ganhar aquela multinha que eles não querem. Então, a função do analisador é tudo isso. E eles podem colocar... o analisador está dentro. Esse analisador, no caso, é aquele de pesquisa, pessoal. Aqui, ó, voltando lá, cadê? Aqui, de pesquisa, tá? O analisador de pesquisa que nós estamos falando agora. Esse da água da saída da usina. Enfim, cada equipamento desse precisa, normalmente, 2, 3, 4 profissionais para manter funcionando na indústria. E esse profissional, ele tem um conhecimento acima da média. Obviamente, trabalhar com um analisador vai te dar uma remuneração bacana. Então, é algo a se pensar assim. A partir... Alguma pergunta aqui, não? Tá tudo muito tranquilo aí. Vocês estão pelo menos me ouvindo? Alguém pode comentar aí que eu não estou sozinho? Sim. Opa, Sim. obrigado. Sim. Beleza. Então, o que mais que a gente pode falar? Já falei da amostragem, já falei do analisador. Na apostila, vou abrir aqui a apostila. Na apostila do Senai que eu falei, tem alguns exemplos. Então, quais são os analisadores, né? Então, a função a gente já falou, esquece agora a função, vamos falar os tipos, né? Que analisadores que nós temos? Nós temos aqui alguns analisadores, ó. Vou pôr assim. Aberto, assim. Então, nós temos primeiro, ele vai ter que ter aquele sistema de amostragem. E isso é automatizado, pessoal. Pensa, você tem uma linha de produção. E nenhuma pessoa vai pegar a amostra da produção e jogar lá. Você tem lá um duto, se for líquido ou gasoso, você tem lá peças saindo na linha de produção. Então, você tem que um robozinho vai lá e vai pegar as amostras, porque ele vai ter um sistema de amostragem. Então, o analisador é que toma essa decisão. Ele que tá programado nele qual que vai ser o sistema de amostragem. Então, a amostragem dele é feita automaticamente. Além disso, ele tem, existe alguns do tipo de condutividade térmica. É o mais comum, né? Condutividade térmica. Ok. Aqui a condutividade térmica significa que o analisador está preocupado com a temperatura e com a troca de calor, né? Porque é condução. Tem analisador de combustão. Tudo isso aqui está naquela apostila que eu vou disponibilizar, então vocês não precisam ficar muito estressados, não. Então, catalítica. Olha só. Ou seja, tem a ver... É muito química, tá, pessoal? Normalmente, analisadores estão na indústria de engenharia química, farmacêutica, que eu falei. O que é fábrica de papel? É um processo químico e físico, né? Então, mas ele tem muita química.
Vocês têm que prestar atenção nesses detalhes aí. O que mais? Nós temos aqui também um analisador, ele é por cromatografia. Exatamente, pessoal. Aí, nessa cromatografia, normalmente, né, você pode falar que ele é em relação a gás, ou seja, na forma gasosa. Aqui, eu na indústria tive a sorte de estar em alguns lugares, por exemplo, a gente consegue medir até distância e paralelismo, ou seja, medição de comprimento, através da cromatografia, né? Aqui é um T, tá, pessoal? Aqui é um T. Um T e um O. Cromatografia. Então, existe equipamentos assim que, se você entrar na indústria mesmo, numa indústria específica, seja na celulose, seja na metálica, né? Porque essa medição de paralelismo via ótica, ou seja, via luz, eu vi, foi numa indústria de aço inoxidável. Então você vê cada coisa bacana lá, que você fala assim, nossa, existe isso. Tudo aquilo que você estuda na física já está aplicado, está no processo industrial. Isso que você tem que ter em mente, tá? Tem também por condutividade. Essa aqui é da nossa área, então a gente... Condutividade elétrica. Obviamente, a nossa formação, ela é para alguns, né? Esse aqui seria da nossa área, tá? A parte química e tal fica para engenheiros químicos, a gente não vai abraçar todos esses, né? Aí tem analisador de umidade, que é o básico, né? Umidade, temperatura, né? Tem o analisador de pH, que é esse aqui é muito comum na indústria química, farmacêutica, e assim por diante. Então, cada um desses itens aqui, pessoal, né? Cada um desses itens aqui que eu estou enumerando, ele está naquela apostila que eu vou disponibilizar, tem um capítulo sobre cada um desses. Então, é só para você saber disso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, como é que está o nosso tempo, 9h38. Tá, eu não vou citar todos os exemplos que são possíveis, não, só citei esse da apostila, que vai dar para vocês darem uma lida de forma fácil. Do que ele é feito, né? Quais são as partes, componentes de um analisador? Cara, esse assunto aqui não daria para uma aula, tá? Então, obviamente, vocês vão se aprofundar na pesquisa. Não tem jeito, né? Ele tem né, partes, né? As principais só, tá? Só as principais. As principais partes. Quais são as principais partes? Ele tem um detector. Mas ele vai detectar o quê? Não sei, que é o analisador que nós estamos pensando, né? Ele vai detectar a quantidade de volume, porque ele precisa de uma amostra de no mínimo X ml ou X litros para fazer uma análise, de massa, então ele tem uma balança, ele tem um string gauge lá para pesar, ele vai detectar que tem algo que entrou no analisador, que está pronto para ser medido, tá? Ele tem toda uma eletrônica, e aqui é a nossa praia. Aí nós estamos em todos os lugares mesmo, aquilo que eu falei já desde o início. Não tem engenharia mais nobre que a nossa. Além da gente estar em todo lugar e resolver todo tipo de problema, a gente também cobra mais barato, ganhamos menos, né? Então a gente está super legal, a gente é social, beleza? Então, esses são os dois tipos aí. Você tem toda uma eletrônica, e a eletrônica embarcada aqui, pessoal, ela é bem complexa, viu? Bem complexa. Ela é sofisticada, digamos assim. E aí vai. Você tem as partes do analisador, os tipos de analisador eu já falei. Deixa eu ver aqui na minha cola se tem mais alguma coisa útil. Não, aí o que eu poderia fazer agora... a velha e boa ponte, tá? Né? A ponte de Windsor, aquela ponte. Para que ela serve, né? Se vocês não se lembram, pessoal, dessa ponte aqui, para que ela serve, a gente já viu, a gente já estudou bastante ela. Ela tem tanta vantagem, é porque eu vou medir, normalmente, eu vou medir uma tensão aqui, ó. Essa tensão aqui, ela é proporcional, né?
ela é definida pelo produto. Vou pôr aqui R1, R2, R3 e R4. Então, você faz um produto cruzado, né? Esse aqui, vezes esse aqui. Se essa tensão for zero, esse produto tem que ser igual. Tem duas formas de atuar. Você põe aqui o sensor está aqui. Então, isso aqui está medindo através de um sensor resistivo, capacitivo ou indutivo. Você pode fazer a ponte com qualquer um deles. E você tem aqui, do outro lado, um trimpote, um potenciômetro, um resistor variável que você ajusta até essa tensão aqui dar zero. Em Furnas, o nome desse instrumento V aqui era um detector de nulo. Detector de nulo. Ou seja, ele detectava 0 volts. Ele media nanovolt. Nanovolt, né? Vou apagar aqui que ficou feio. Ele media nanovolt. 10 a menos 9, né? Ou seja, 10 a menos 9 volts. Media com precisão em muitas casas nanovolt. Então, um detector de nulo, ele é tão sensível que ele era usado num bunker. Ou seja, um cofre de aço com a espessura mais ou menos aí de 50 centímetros. Eles se trancavam lá dentro para usar o equipamento, para fazer a medição com precisão. Então, esse medidor aqui, que é um detector de nulo, ele ajustava essa resistência aqui até ele dar zero. Quando ele dava zero, aquele produto que eu falei era um igual ao outro, e eles mediam quanto que estava no R1, porque conhece R2, esse é conhecido, e esse aqui, que é variável, também é conhecido. Então, são equipamentos de alta precisão. Só para você ter ideia, existe um potenciômetro digital que custa R$500 mil. Eu tive o prazer de automatizar um. O potenciômetro digital, ele era de ppm, 10 ppm e 50 ppm de precisão. Ou seja, você fala para ele de forma digital qual é a resistência que você quer, em ohms. E ele vai entregar com 50 ppm, 50 partes por milhão de incerteza daquele valor que você pediu. Então, pensa o tanto que ele não é bom para usar isso aqui na ponte, ok? E, obviamente, essa ponte que às vezes você precisa colocar, né, o detector de nulo, ele tem vários amplificadores de instrumentação para não interferir na medição, né? Ele não interfere nessa medição. Então, beleza. Por que eu estou falando disso? Porque todo analisador tem uma, duas, três equipamentos que tenham pontes e tenham medições sofisticadas de alta precisão, como esses que eu estou descrevendo aqui. Então, até a instalação deles precisam ser em locais aprimorados. O que eu poderia fazer agora era falar mais, né, dar mais tipos, mas eu não tem sentido dar mais tipos, fica só nesses aqui, e abrir os tipos. Só que abrir os tipos é tarefa para casa. Por quê? Se a gente fosse abrir os tipos aqui, a aula não daria para ser falada em esse encontro único. E, normalmente, quando a aula também é presencial, a gente deixa com alguns trabalhos, ou então só fala de alguns e dá um esboço. O que eu quero nesse trabalho? Porque aqui ficou abstrato. Nos trabalhos, vocês vão fazer uma pesquisa e vão escolher um. Aquele que você vai escolher, você vai trazer uma pesquisa de preço, porque é muito fácil falar, é caro. É caro para quem? Para mim ou para vocês? Para mim ou para a indústria? É para a indústria. Então, você já imagina que é caro mesmo, né? Então, eu queria isso, e é isso que eu vou escrever no Moodle. Eu vou querer uma pesquisa. Você vai escolher uma dessas áreas que te agradou. Não vai todo mundo escolher a mesma área, né? Podem conversar entre si aí para tentar falar de temas diferentes. No grupo de pesquisa, até 4 pessoas. O ideal são de 2 a 4 pessoas. Eu gosto do 2. O 4 é um pouco assustador, mas eu vou permitir que façam até em 4 pessoas para fazer bem feito, né? Para fazer bem feito. Vai fazer uma pesquisa, vai ver o equipamento, vai encontrar imagens do equipamento, se possível, um mini vídeo explicando o funcionamento do equipamento. Você pode deixar o link do vídeo no seu trabalho em PDF que você vai entregar.
você vai procurar preço, foto, o que faz, onde é usado, né, a aplicação, que indústria é no processo, é no laboratório, esse equipamento que você pesquisou e gostou. Enfim, é isso. Alguém tem questionamentos? Professor, Sim. vai precisar ser feito no modelo do relatório técnico ou não faz sentido ser um relatório técnico? Olha, o modelo de relatório técnico normalmente é para descrever um processo técnico, né? E permitir a replicação fiel. Não há necessidade, porque é um trabalho meio que de pesquisa simples. Não vou exigir. Eu nunca exijo a BNT e essas coisas demais. Apesar que já tem layout pronto para LaTeX aí, que segue a BNT, etc. Existe a BNT 2, né? Que é eu não sei, é um pacote, né? Um pacote do LaTeX ou do LaTeX que você usa e faz uso. Então, não vou exigir. O que eu vou exigir? Português formal, né? Bem escrito. Eu sempre exijo as referências de quando você faz uma afirmação assim que não é tão lógica, tão óbvia, né? Você tem que pôr uma referência baseada em que aquilo é verdade, ou você tem que provar no seu texto que aquilo é verdade, matematicamente ou uma explicação convincente, né? Se a afirmação é da sua autoria, né? Por exemplo, esse quadro é verde, é uma afirmação que eu não preciso comprovar. Ele é verde. Aí muitos podem falar, não, mas ele é um verde musgo, ele é um verde escuro. Não, é verde. Né? Qualquer outra coisa eu teria que passar ele no analisador para ver o tom de verde dele. E aí aquele cromográfico, né? O que mais? Alguma pergunta a mais? Português tem que ser bem feito, o conteúdo eu vou dar ênfase lá, vou colocar em itens, tem que ter isso, isso e isso, pelo menos. É uma pesquisa. Pesquisa de mercado. Ah, como é que eu faço pesquisa de mercado em meio à pandemia? Você pode fazer na internet. Hoje, graças a Deus, a internet permite muita coisa. Você vai ter quase uma semana para ter uma resposta do preço, etc. Enfim. Eu poderia falar mais sobre a parte de medição, métodos de medições, só que isso a gente já comentou, até em sala de aula presencial, tem a ver com a calibração e ensaio, que está tudo no SI. O que é um método de medição, o que é um procedimento de medição e etc. A gente já mastigou essa informação, então não tem sentido ficar falando disso. Mais alguma coisa? Não. Ninguém? Tá. Então, para não falar que eu não fiz, eu vou fazer agora aqui, eu vou pegar aqui da minha própria pesquisa, eu vou mostrar, fazer uma captura aqui da minha tela, porque se eu fizer a captura da minha tela, eu economizo não ter que compartilhar outra tela, tá? E eu vou colar aqui. Espera aí. Eu vou, na verdade, abrir aqui, ó. Então eu vou abrir aqui nas imagens a captura da tela. Aí, ó. Isso aqui é um exemplo de analisador, tá? São analisadores, não me perguntam. Olha, isso aqui é muito comum, ó, pessoal. Deixa eu mudar a cor aqui, que ficou ruim no branco, com o vermelho. Olha só aqui, ó. O mais comum que nós temos, ó, é isso aqui, ó. Vocês já ouviram falar do tridimensional, não? Ele é um equipamento de laboratório, é um analisador de laboratório que eu encontrei na fábrica de motores da Fiat Powertrain, lá em Betim. Ele era um tridimensional, ou seja, um equipamento formado por 3 medidores, 3 relógios. Não é para marcar a hora, não, pessoal. É relógio apalpador. Ele mede microns, micrômetros. E o equipamento ele vinha com um sistema operacional embarcado para fazer as medições. Ele basicamente ele controlava os braços que mexiam com os relógios. E ele colocava uma peça dentro do equipamento e o relógio passava ou melhor, o computador controlava 3 dimensões, né? Ele era 3D. Ele controlava os relógios, então o relógio vinha apalpando na lateral,
apalpava na parte superior, apalpava no outro, apalpava olhando daqui. Depois que ele apalpava, vinha um desenho da peça aqui. E os valores medidos de profundidade, tudo com os detalhes de micron, né? É muito bonito ver ele funcionando. Agora imagine, a manutenção desse equipamento, a mão de obra que conserta ele. Qual que não é? É da área de controle e automação, entendeu? É tudo automatizado. É a coisa mais linda de se ver funcionando. E aí, você vai ver que normalmente isso aqui é para a indústria médica e farmacêutica, tá? A maioria dos equipamentos, do tipo analisadores, é para a medicina. É bom ver uma fotozinha assim, esses aqui são os pequenos, tá? Os analisadores que aquela minha amiga de São Paulo, hoje de São Paulo, né? Na verdade, ela era de São Paulo, ela estava estudando em Londrina. Ela mexe com equipamentos maior que ela, não são equipamentos de mesa, não. Nós estamos falando de analisador grande. Então tem todo tipo. Esse aqui é só um exemplo de analisador. Mais alguma colocação, não? Bom, então vou encerrar. Não está tendo dúvidas, a aula hoje foi muito fácil, né? Porque é mais informativo. E eu vou encerrar aí a nossa apresentação e gravação. Agradeço a todos, desejo um bom final de semana e vão com Deus.